Fala galera, bem-vindos. Então, isto aqui vai ser basicamente uma aula em que este conteúdo é conteúdo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, ok? Durante vários anos a trabalhar como freelancer para o mercado americano, também criando as minhas próprias ofertas. E grande parte deste conteúdo que vem daqui, ok? São sacadas que eu retirei através dos meus mentores, em que eles reviam linha a linha tudo o que eu escrevia, ok? E diziam o que é que eu tinha que alterar e explicavam-me o porquê. E são coisas que eu anotei porque eu revia sempre as aulas que tinha com eles, ok? E tirava o máximo proveito possível. E... está aqui alguém a tocar à campainha, não interessa. E tirava o máximo possível. Então eu anotava tudo constantemente, ok? Mesmo coisas aparentemente insignificantes que fazem toda a diferença, porque permite-nos, ao longo do tempo, entender cada vez mais como é que a mente humana funciona. Porque isto, copy e ofertas, é muito psicologia, ok? Então é preciso entender psicologia, é preciso entender como é que a mente funciona para conseguirmos ter sucesso aqui. Por exemplo, qual é a coisa crucial para um copywriter? A habilidade crucial, número 1, empatia. Quem não sabe, empatia é a habilidade de conseguir entender aquilo que a outra pessoa está a passar, ok? Que sensações está a sentir, que emoções sente, ok? Conseguirmos posicionar-nos no lugar deles. E o mundo seria um sítio melhor se todos nós fôssemos mais empáticos, ok? Porque o nosso problema é que nós não conseguimos entender os outros, ok? E então a raiz de muitos problemas de hoje em dia é precisamente a falta de empatia. Então eu aconselho vivamente a treinar a tua empatia, ok? Então a minha mente é assim muito criativa, caótica, desorganizada, ok? Então eu metia... Isto aqui é tipo o título do capítulo, vamos chamar-lhe isso, aqui em negrito, ok? E depois aqui assim sublinhado são vários tópicos que vamos abordar, ok? Sacadas. Sendo que, atenção, eu tenho este documento todo em inglês, ok? Porque eu venho do mercado americano e eu falo quase melhor inglês do que português. E como está tudo em inglês, e podem ver aqui esta primeira aula, são 16 páginas, mas o meu documento original são tipo umas 40 e tal ou 50, ok? Sendo que depois tenho sacadas para a parte da lead, para a parte do pitch, tudo mais alguma coisa. E esqueci o que é que eu estava a falar, cara, porque eu tenho déficit de atenção, TDAH, e às vezes, como aqui não está ninguém à minha frente, eu fico só a falar para o ecrã, cara, eu perco o raciocínio. Mas então, é isso, vamos aqui... já sei o que é que ia dizer. Eu traduzi do inglês para o português usando um tradutor, ok? Porque eu não apetecia estar a traduzir linha a linha, ok? Para ficar com um português perfeito. Então, às vezes há aqui coisas que, se calhar, em português não vão fazer muito sentido porque foi traduzido com uma máquina, mas eu vou ler e vou explicar, então vai perceber. Só para avisar isso, já de início. Portanto, gatilhos mentais básicos. Isto são umas paradas que, cara, eu decidi anotar e não sabia onde haveria de pôr aqui neste momento, então botei aqui em cima. Primeiro, o medo de perder é sempre maior do que a motivação de ganhar algo novo. Dizer que o seu avatar pode perder alguma coisa ou que outra pessoa vai tomar o seu lugar é extremamente poderoso. Ao invés de dizer, por exemplo, clique no botão para ganhar, o seu lugar. Não, é mais poderoso falar clique no botão para garantir o seu lugar e não perder o seu lugar. Uma coisa que eu falo bastante é, por exemplo, nos e-mails de carrinho abandonado, é que têm de tomar ação, senão outra pessoa vai ficar com o lugar deles. Está ligado? Porque é o medo de perder que é mais forte do que a motivação de ganhar. Outra, a curiosidade de algo que eles não sabem e que estão a fazer é muito forte. Dizer algo como, no caso de relacionamentos para homens, a frase de 5 palavras que nunca deve dizer a uma mulher. Isto é um exemplo, ok? Ou uma coisa que está a fazer na sua interação com as mulheres que mata instantaneamente a atração toda, ok? Cara, eles ficam tipo, porra, eu tenho que saber o que é isso, está ligado? Então essa curiosidade é muito forte e pode aplicar isto em praticamente todos os mercados, ok? Isto é básico, até agora. Agora, entrar na disposição, empatia, ler sempre. Eu leio sempre esta parte antes de escrever o que é que seja de copy, especialmente se eu for escrever front-ends,
uma oferta nova, eu leio sempre isto antes de começar, que é para ter estas coisas todas na minha mente, para não me esquecer de nada. Portanto, torne-se na pessoa com quem está a falar antes de começar. Você tem de se tornar na pessoa para quem está a escrever. Ou seja, eles precisam de se conseguir imaginar a fazer ou na história que você está a escrever, ok? E então as primeiras linhas não parecem corretas. Não parece que a pessoa faria ou diria aquilo. Isto porque na altura já não lembro o que é que eu escrevi, mas eu escrevi qualquer coisa e depois um dos meus mentores foi reler e disse-me que precisamente isto. As primeiras linhas não parecem corretas. Não parece uma coisa que aquela pessoa faria ou diria. Ou seja, eu estava a escrever de uma forma que não era a forma como aquele avatar em específico escreveria ou diria, ok? Aquilo que estava escrito. Entendeu? Então é preciso mesmo parar, sentar, fechar os olhos, imaginar, pensar em tudo o que você sabe sobre o seu avatar depois da pesquisa e realmente interpretar aquela personagem. Como se você fosse um ator e entrasse mesmo dentro daquela personagem, está ligado? Em que vive diariamente com as dores que eles vivem, com os sonhos que eles vivem. Entendeu? E isso vai permitir conseguir escrever de uma forma que vai ter muito mais impacto com aquela pessoa. Isso agora está relacionado com esta parte seguinte, que é: imagine-se a beber uma cerveja com o seu avatar. Imagine como ele lhe falaria dos problemas que enfrenta e dê, então, esse tom à copy. Agora, isto aqui foi uma anotação que eu tirei. Eu já vou dar contexto. Eu estava a escrever, já não sei o que era, para uma oferta de... Cara, eu não lembro o que era, mas em que o avatar era aqueles caras dos Estados Unidos do Sul, extremamente xenófobos e racistas, está ligado? Com pouca educação, muito conservadores, religiosos, esse tipo de caras. E esse era o avatar para quem eu estava a escrever, ok? Então, lembre-se com quem está a falar. Muitos destes consumidores são conservadores, religiosos e solistas. Se disserem que o porta-voz... Se eu disser que o porta-voz estava a chorar, esses caras vão pensar: este tipo é um maricas, ok? Além disso, a maior parte deste avatar específico tem 60 anos e está fora de forma. Por isso, dizer que não podem fazer caminhadas não é muito do interesse do avatar. Ou seja, o que é que acontece? Eu, quando estava a escrever a história do cara... ok? Que era um tipo destes. Eu falei que, não me recordo a certo, mas que o problema dele estava tão mau que ele eventualmente começou a chorar por alguma razão, tá? E, cara, o avatar lendo isso, vão pensar: este tipo é um maricas, é um viado, porque está chorando, tá? Porque não é uma coisa que faça parte da realidade deles. E então eles não se vão identificar com aquele cara porque não é uma coisa que eles façam. Entendeu? Uma coisa tão simples quanto isso, cara, já pode matar a conversão, entendeu? E depois também falo mais à frente que, sei lá, esse problema o estava impedindo de conseguir fazer aquelas caminhadas com a mulher e etc. E o que o meu mentor no caso me disse foi que, na maior parte dos casos, este avatar específico tem 60 anos, está está fora de forma física. Portanto, eu ter falado que uma linha, que fazer a caminhada com a mulher já não era possível, não é do interesse do avatar, eles não se vão identificar, porque não é uma coisa com que eles se preocupem. Não é uma coisa que eles façam. Ok? Então tenha sempre cuidado com o seu tom de voz e com a pessoa com quem está a falar. Outro exemplo. Olha, isto aqui era dores nas juntas. Eu tinha falado que ele sofria de dores intensas nos nervos, ou nas juntas. E o que ele me avisou foi que essa frase, uma só frase, parece ter sido escrita por um jovem e não por uma pessoa de 65 anos, ok? E quando eles estão a ler isso, você pode pensar que não, mas eles vão reparar. Ou seja, o vocabulário que você usa é extremamente importante, ok? Uma frase só. No caso era intensas, está ligado? No caso não é uma palavra, pelo menos no mercado americano, que essa galera mais velha use, ok? E já vai ter influência. Depois, pense no que o seu avatar faz no dia-a-dia e como este problema o afeta. Dica para criar empatia. Pense no que o seu avatar faz no dia-a-dia. Depois, pense como é que esse problema o afeta. Por exemplo, a velhota gosta de fazer bolos e tricotar. As dores nas articulações, as articulações são juntas, tá? Impedem-na de abrir um frasco, de se baixar para abrir o forno, de lavar a louça à mão. Ok? São coisas que ela faz no dia-a-dia. E quando está a ouvir o sermão na igreja,
e os joelhos estão constantemente a doer, ok? O tormento que ela tem na vida do seu cotidiano. Imagina a pessoa, imagine como é a vida dela, agora que ela tem esta dor, ok? E como é que isso afeta todo o seu dia-a-dia, essa dor nova. Ou seja, dica para empatia, leia sobre o problema e imagine como é que isso irá influenciar a vida dessa pessoa. Se fosse um homem de 45 anos com uma família, como é que isso iria lixar a sua vida? Tá? Se fosse uma mulher de 60 anos solteira, como é que isso iria influenciar a sua vida, essa dor? Certo? Ou seja, tentar realmente entender todos os problemas que advêm disso. Ok? Um exemplo que eu tinha falado que não conseguia dormir à noite devido às dores. Okay? Agora, esta parte é bastante importante. E não se trata de não conseguir dormir à noite devido às dores. Trata, sim, do que significa não conseguir dormir à noite. Entendeu? Não se trata de não poder comer a sua mulher, mas sim, trata-se do que significa deixar de conseguir ter sexo. Já vamos chegar lá mais. Já vamos chegar lá, ok? Eu já vou explicar desta parte aqui a seguir melhor. Então, tente realmente tornar-se na sua personagem. Ok? Seja mais empático. Se perdesse a visão, a sua maior preocupação seria não conseguir ler histórias? Não. É preciso ter a noção do que parece correto, do que vai ligar às pessoas. Este exemplo aqui foi porque eu falei que era um suplemento de visão. Tá? Que a mulher depois já não ia conseguir ler histórias para a sua neta. Mas, cara, se você fosse uma idosa que estivesse a perder a visão, as suas maiores preocupações não seriam não conseguir ler mais histórias para a sua neta. Seriam coisas muito mais importantes, como, por exemplo, já não conseguir dirigir para ir ao supermercado buscar os alimentos e ficar muito mais dependente da família, ok? E eu referi que já não ia mais conseguir ler histórias à neta, ok? Mas não era a coisa mais crucial, não é as preocupações principais que o Avatar tem. Entendeu? Agora, como eu referi, isto é referente aqui a esta parte de não se trata de não conseguir dormir à noite, mas sim do que significa não conseguir dormir à noite. Okay? Não se trata de não conseguir comer a sua mulher, mas sim do que significa deixar de conseguir ter sexo. Portanto, fale sempre de sentimentos. Quando mencionar um incidente, que é o caso de não conseguir dormir à noite e afins, vá um pouco mais fundo e acrescente sempre umas linhas. E eis como me senti em relação a isso. Entendeu? Mais uma vez, não pode deixar que as pessoas extrapolem, retirem o sentimento que você quer passar. Você tem de retirar o sentimento por eles. Ok? Por exemplo, na perda de peso, um exemplo aqui que eu tinha escrito. Ir às compras era difícil porque não encontrava nada que me servisse. Mas você tem que ir um nível mais profundo e realmente twist the knife, dobrar a faca na ferida, ok? Porque não é esse o problema, não é ir às compras e não conseguir encontrar nada que servisse. O problema é o que a pessoa sente quando isso acontece. Que era do género, eu via uma roupa muito gira, muito bonita, ficava com esperanças, imaginando como ficaria bonita com ela, depois experimentava e ficava hiper consciente de cada dobra a que o vestido se agarrava, a cada dobra de gordura, ok? A que o vestido se agarrava. Sempre que o vestido, e esse vestido fazia-me sentir ainda mais gordo do que realmente era, tá? E toda a gente ia pensar que eu era feia e horrível e gorda, entendeu? Ou seja, é completamente diferente dizer ir às compras era difícil porque não encontrava nada que me servisse. Aí não está a tirar o sentimento que quer retirar. Então é dizer isto. Era sempre que via uma roupa gira, ficava com esperanças. E depois, assim que vestia essa roupa, que experimentava essa roupa, ficava hiper consciente porque conseguia ver o vestido a agarrar-se a cada dobra de gordura que tinha no corpo. Ok? E sentia-se ainda mais gorda, ainda mais horrível, ainda mais feia. Entendeu? Aí sim estamos a retirar o sentimento que queremos passar. Ou seja, é sempre preciso ir um pouco mais fundo. Os exemplos anteriores, ou seja, eu mencionei que não estava a dormir bem e não estava a ter um bom desempenho no quarto, mas temos de aprofundar um pouco mais e mostrar como estas coisas fazem este homem sentir-se. Entendeu? Ou seja, não conseguir dormir bem
leva-o a ficar mal-humorado o dia inteiro, a discutir com a mulher e a estragar as suas relações mais importantes, ok? Porque está privado de sono. Regra geral, fale de sentimentos e experiências e não do que realmente aconteceu. Quando diz um jato forte e cheio, isto era estava a escrever para um suplemento de qualquer coisa relacionada com a próstata, tá? E não conseguir próstata enlargada ou qualquer coisa que acontece aos homens quando temos mais idade e depois não conseguimos urinar direito e depois acordamos à meia da noite constantemente para ir urinar e depois mal sai, está ligado? Fica só pingando. É complicado. Então, nesse caso, depois de eu vender a transformação, eu falei que o cara já tinha um jato forte e cheio, porque inicialmente só saíam pingos, entendeu? Então, quando diz um jato forte e cheio, o mais importante é que essa pessoa já não está a lutar, já não há desconforto. Ou seja, não diga o que aconteceu, que é ter um jato forte e cheio, diga porque é que isso é importante. É importante porque essa pessoa já não estava em desconforto constante, já não estava a levantar 5, 6 vezes por noite só para não conseguir urinar, entendeu? Ou seja, quanto mais falar de situações, acrescente sempre, e eis como eu me senti em relação a isso. Um exemplo, há apenas um mês eu não sabia disso. Na verdade, nessa altura, vivia constantemente aterrorizado com o dia em que a minha visão se deterioraria ao ponto que a minha vida seria retirada de mim para sempre. E que as coisas que eu tinha como garantidas iriam, de repente, um dia desaparecer. E não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso. Ou seja, estamos a retirar o sentimento que aquela pessoa tem ao estar a perder a visão. É saber que tudo aquilo que ela tomava como garantido estava a ser retirado dela e ela não podia fazer absolutamente nada em relação a isso. Ok? Agora, próximo tópico. Isto aqui eu tinha isto em inglês e traduziu aqui para uma coisa bem estranha. Próximo nível de psicologia Jedi Mind Shit. Está bem, pronto, pode ser. Cuidado com o que o mercado diz a si mesmo. Eles não estão dispostos a admitir muitas coisas. Já vamos lá, só aqui um bocadinho de bebida energética. Portanto, cuidado com aquilo que o mercado diz a si mesmo. Ou seja, o que eles dizem na sua cabeça. Porque eles não estão dispostos a admitir muitas das coisas que são a verdade, no caso. Ou seja, há certas coisas que as pessoas estão dispostas a admitir para si mesmas e certas coisas que as pessoas não estão dispostas a admitir. E você não pode falar, não pode referir das coisas que na cabeça deles não é verdade, apesar de ser verdade. Ok? Nós sabemos que é verdade, mas eles não admitem que é verdade na cabeça deles. Logo, você não pode dizer aquilo que é verdade, mas que não é verdade para eles, entendeu? Tem que ir ao encontro da realidade deles e falar daquilo que eles consideram ser verdade. Entendeu? Por exemplo, ok, isto era, cara, acho que era um suplemento qualquer de disfunção erétil ou qualquer coisa que eu estava escrevendo e eu escrevi uma linha do género: eu tive de me salvar do embaraço e do sentimento de derrota, de ter falhado como homem. E cara, nenhum homem quer admitir que está falhando como homem, que é um merdas, que é um conas, está ligado? Que está falhando em ser homem, que tem outros homens muito mais homens que ele, mais machos, mais masculinos, entendeu? Então, não é uma coisa que faça parte da nossa realidade, ninguém quer admitir isso para si mesmos, tá? Tipo, porra, sou um conas, entendeu? Então, esta linha não fazia sentido ali. Pode parecer inocente, mas não é uma coisa que, ao ler isto, aquele público fosse concordado, tipo, pois, já passei por isso. Não, porque eles nunca vão admitir isso a eles mesmos, entendeu? Dizer que não são homens o suficiente, que são uns derrotados, uns falhados. Não querem admitir isso, ok? E eu ter feito o avatar, neste caso, ter admitido isso para ele próprio, a galera que está lendo não se vai identificar. Porque eles não admitem isso. Não querem admitir isso, não querem ver isso, entendeu? Outra, as pessoas são motivadas por consequências concretas. As pessoas são motivadas por consequências e resultados concretos. Ignoram consequências e resultados abstratos, ou que são muito longínquos da realidade deles. Por exemplo, o maior exemplo disso é os cintos de segurança. Não usar o cinto de segurança e correr o risco de morrer é demasiado abstrato.
É uma coisa muito longínqua da nossa realidade, ok? Agora, no caso, se você... Vamos imaginar que está a fazer uma campanha de prevenção, sei lá, rodoviária, e que tem duas opções. Uma delas é, usa a porra do cinto ou vai morrer num acidente. Ou a número 2, usa a porra de um cinto ou vai levar uma multa que vai ter que pagar cara por não ter usado o cinto. Falar na multa, que não é tão grave como morrer, claramente, é uma ideia muito mais concreta e imediata e que faz parte da realidade das pessoas, porque todos nós já levamos multas. Então tem muito mais impacto, vai ter muito mais impacto referir esta consequência real, concreta, do que falar, por exemplo, na morte, que é uma coisa bem abstrata. Entendeu? Ou seja, ter noção disto pode ajudar em várias coisas, ok? Agora, você ouviu isto, interpretou isto, e depois um dia vai estar a escrever qualquer coisa e vai se lembrar: cara, uma coisa bem concreta é melhor do que uma coisa mais abstrata. Pronto. É o objetivo desta aula, na verdade, não é técnicas específicas para usar, mas ensinar como pensar, ensinar como funciona a mente humana, está ligado? Porque se você entender como funciona a mente humana, cara, game over, tá? Zero ao game. Então, mentalidade de vítima. As pessoas nunca querem sentir que a culpa é delas. Todas querem sentir-se vítimas. Por isso, use bodes expiatórios. Um bode expiatório é alguém que arca com as culpas ao invés de você. Os inimigos. E tudo o que puder para as fazer sentir que a culpa não é delas. O ritmo futuro, isto aqui foi uma tradução errada do inglês. No final, a ideia de que a culpa foi deles e que fizeram merda por não terem aproveitado a oportunidade também é muito poderosa. Ou seja, isto aqui é o future pacing. No final da VSL, por exemplo, falar é uma altura em que é bom culpá-los, ok? A única altura é no final. Dizer que, cara, se não aproveitarem a oportunidade, que então, sim, a culpa é deles, fizeram merda por não terem aproveitado essa oportunidade, e nesse caso é bom no final da cópia, ok? Mas, em tudo o resto, nunca quer culpar o seu avatar do que quer que seja, certo? Todos nós temos esta mentalidade de vítima, nós é que somos os coitadinhos. E por exemplo, já dei este exemplo antes, no caso de perda de peso, cara, você quer sempre, as pessoas estão sempre a dizer que a culpa de serem gordos não é deles. Ninguém está disposto a admitir a si mesmo que é gordo porque não fecha a boca e fica comendo e não faz exercício físico. É verdade. É! Mas as pessoas estão sempre à procura de outras justificações para culpar a situação delas, ok? O metabolismo, por exemplo, que é das mais famosas. Entendeu? Isto é esta mentalidade de vítima. Então o seu objetivo, você não pode chegar na cópia e falar: cara, tu é gordo porque não fecha a boca. Cara, não pode dizer isso, está ligado? Porque isso não faz parte, lá está, da realidade das pessoas, das histórias que elas estão dispostas a admitir e das histórias que não estão dispostas a admitir, como falámos em cima. Lembra-se? Portanto, tentar arranjar alguma coisa para culpar a sua situação é muito poderoso. Idealmente, você quer tentar encontrar a coisa que essas pessoas já estão ativamente a culpar ou procuram culpar, caso tenham suspeitas de alguma coisa. Ok? Por exemplo, o mercado de saúde também é bom culpar a indústria farmacêutica e afins. Tá? É um inimigo. É um bode expiatório. Depois, preste atenção ao que as pessoas dizem que querem. Procure os desejos subconscientes que elas nem sequer estão dispostas a admitir para si próprias. Ou seja, aqui é para ter cuidado ao que elas dizem que querem, porque muitas das vezes o que elas dizem que querem não é necessariamente o que elas realmente querem. O nosso objetivo é encontrar os desejos subconscientes que muitas das vezes estas pessoas nem sequer estão dispostas a admitir a si mesmas. Ok? Já vai entender melhor. Procura as razões que as pessoas nunca lhe vão contar. Entendeu? Na maior parte das vezes, estas pessoas nem sequer estão conscientes destes desejos, porque elas cresceram a ouvir o que a sociedade diz que nós devemos querer e não aquilo que nós realmente queremos. Entendeu? Então, o que nós queremos
de certa forma é uma ideia formatada pela sociedade, porque crescemos dentro da sociedade e passámos a ouvir aquilo. Mas muitas das vezes, isto que nós dizemos que queremos, porque está pré-formatado pela sociedade, não é necessariamente aquilo que nós realmente queremos e desejamos. Entendeu? Um exemplo dos desejos subconscientes no mercado de perda de peso, ser como era nos 20 anos, ou seja, extremamente elegante, ganhar, ter uma vingança do ex-namorado, do ex-marido, o que é que seja, ciúmes da cunhada malvada, consertar o seu casamento, poder comer bolos todos os dias, ainda ser incrivelmente gostosa. Isto são aqueles tipos de desejos subconscientes que não estamos ativamente a falar às pessoas, a revelar, mas é, ouvindo isto, cara, é coisas que todos nós queremos, entendeu? É realmente ir a um nível mais profundo e puxar os 7 pecados capitais, por exemplo, ok? Isto é bom, é usar os 7 pecados capitais para encontrar os desejos subconscientes que cada um de nós temos, entendeu? Porque, por exemplo, o que é que uma pessoa que está com excesso de peso pode dizer a você? Eu quero perder peso porque é mais saudável. Cara, isso é a razão que ela dá a você, porque é socialmente aceito dizer que quer perder peso porque é saudável. Mas, na verdade, se você falar que vai conseguir perder peso e comer bolos todos os dias e ficar incrivelmente gostosa, que vai virar a cabeça dos homens todos que passarem por você na rua, que vai fazer o seu ex-namorado voltar a rastejar para si, cara, são desejos realmente poderosos e que realmente as pessoas também querem. Entendeu? A realidade atual versus contra a realidade do seu leitor. Portanto, todos nós contamos histórias a nós próprios. A nossa cabeça está constantemente a contar histórias. Falácia da narrativa. Então, este mercado conta a si as próprias razões por ser gordo. As justificações. Tenta encontrar justificações por ser gordo. Já falei nisto. Então, eles não dizem é porque estou a comer demasiado. Eles tentam procurar sempre culpar algo que está fora do seu alcance. Que é, por exemplo, culpar o metabolismo ou o que é que seja. Entendeu? Ou seja, o seu objetivo é... Qual é que é a realidade neste exemplo? A realidade é que eles são gordos porque comem e não fecham a boca e não fazem exercício físico. Porra! É isso! Mas essa não é a realidade do seu leitor, porque todos nós vivemos numa realidade diferente, ok? A vida de cada um de nós é uma simulação. Cada um de nós tem uma realidade. Tudo o que nós vimos é subjetivo e não objetivo. Portanto, essa é a realidade do seu leitor. Ele é gordo porque tem um metabolismo lento, ou o que é que seja, entendeu? E não porque come demasiado. Então você tem que partir da realidade do seu leitor e não da sua realidade. Entendeu? Todos nós temos inseguranças. Não exagerar a situação do seu avatar. Isto veio porque, para uma oferta qualquer para homens que eu estava escrevendo, cara, houve lá uma parte em que eu escrevi que o cara ia voltar, ia ser o jovem garanhão, que é, no caso um garanhão é uma pessoa bastante tipo, forte e viril, como era nos seus 20 anos, ou qualquer coisa. E o que o meu mentor me falou foi que a maior parte das pessoas têm inseguranças internas. Quase todos nós temos seguranças, ok? Que ficam aqui a atormentar-nos. Então, eu ter falado que o cara ia voltar a ser aquele jovem garanhão do topo do mundo, não vai soar bem na cabeça daquela pessoa, porque ela, muito provavelmente, aquele homem, nessa idade, tinha inseguranças e não se sentia como sendo esse jovem garanhão. Entendeu? Ou seja, a maior parte das pessoas tem inseguranças e não se vê assim. Ou seja, como sendo o fodão, o cara do mundo. Entendeu? Claro que agora isto é extremamente relativo, mas é uma sacada de psicologia que pode aplicar eventualmente. Ou seja, considere isto. Todos nós temos inseguranças. Todos nós temos inseguranças. Ok? E então, considere isso quando for escrever às vezes algumas coisas. Dê ao seu mercado razões socialmente aceitáveis para comprar. Eu acho que já referi isto mais em cima. Esta é boa. As pessoas sentem-se muito mais confortáveis ao comprar algo quando são capazes de o justificar. Ou seja, um suplemento de testosterona, no caso, este exemplo, não se trata
apenas de sexo. Ou seja, falar apenas na copy que o suplemento de testosterona é tudo sobre sexo, ficar um garanhão da porra e comer as minas todas e ficarem todas doidas por ele. Ou seja, não se trata apenas disso. Porque se só referir isso, eles podem sentir-se uns pervertidos, ok? Ao comprar aquele produto. Também se trata de ser mais forte e saudável. Entendeu? Ou seja, se alguém compra um produto para emagrecer, com o objetivo em que a sua copy só fala que vai perder 10 quilos ou 20 quilos, o que é que seja, essa pessoa, ao fazer essa compra, tem de admitir a vaidade. Ou seja, está comprando aquilo apenas para ficar com uma melhor aparência física. E isso não é bem recebido na nossa sociedade. Mas, se na sua copy você também mencionar que aquela pessoa, ao comprar aquele produto, vai melhorar consideravelmente a sua saúde e vai viver mais tempo para passar bons momentos com os seus netos, isso é muito mais aceitável socialmente. Ou seja, essa pessoa, ao fazer essa compra, depois pode justificar ao seu marido e à sua família: olha, eu decidi comprar isto porque é melhor para a minha saúde e porque quero viver mais tempo a passar tempo com vocês, com a minha família, entendeu? É mais fácil de justificar aos outros do que simplesmente dizer que comprou porque, cara, queria perder 20 quilos e voltar a fazer os homens olhar para mim com desejo no olhar, entendeu? Isso não é muito aceito socialmente na nossa sociedade. E então, no caso do suplemento de testosterona, é a mesma coisa, ok? Para além de referir que sim, realmente vão ficar com sexo muito melhor, também tem de referir que a testosterona vai ajudar a ser mais forte e saudável, ok? Porque é mais fácil ser aceito pela família se tiver que justificar a compra daquele produto, por exemplo. Entendeu? Ou seja, resumindo, isto aqui são os desejos subconscientes que você vai querer atingir, usando, por exemplo, os 7 pecados capitais, mas depois não se esqueça também de referir estes benefícios secundários, de certa forma, que é ter mais testosterona no corpo, é bastante benéfico para a saúde, para o psicológico, etc. Entendeu? Então, todos nós pensamos que estamos a fazer o melhor que podemos. E não diga que o seu avatar não está fazendo tudo ao seu alcance para alcançar os seus objetivos. Portanto, na mente de cada um de nós estamos a fazer absolutamente o melhor que podemos. Isto aqui traduziu para a copy. Na copy de emagrecimento, é comum, em copies de emagrecimento, ver o copywriter a falar que você fez tudo o que estava ao seu alcance, você fez tudo de bem, de bom. Porque toda a gente acredita que está a fazer o melhor que pode para atingir os seus objetivos, de forma a evitar a dissonância cognitiva. Eu vou explicar aqui o que é a dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é quando nós... É um fenómeno de psicologia, quando nós acreditamos numa coisa e depois as nossas ações não estiverem de acordo com isso em que nós acreditamos, que nós queremos, acontece a dissonância cognitiva. Entendeu? E depois o nosso cérebro tenta sempre arranjar formas de justificar as nossas ações. Vou explicar melhor. Vou dar um exemplo. Cara, imagine que você acredita que fumar é mau para a saúde e que você não fuma. Mas depois, às vezes, à mínima oportunidade, alguém está fumando e você pede um cigarro e começa a fumar o cigarro. Cara, você acredita que fumar é mau e que você não fuma, mas você está fumando um cigarro. Logo, a sua ação não está de acordo com aquilo em que você acredita. E o cérebro nunca vai admitir do tipo, porra, sou um conas, sou um merdas, estou fumando e fumar faz mal. O cérebro não. O cérebro vai tentar justificar o facto de você estar fumando. Vai começar a dizer, por exemplo, também é só não faz mal. Um cigarro de vez em quando não faz mal. Ou seja, o seu cérebro começa a tentar justificar a ação que você está tendo que não está de acordo com aquilo em que você acredita. Ok? E dissonância cognitiva é uma coisa realmente interessante e que vale a pena considerar. Portanto, isto surgiu porque eu disse, ou seja, todos nós pensamos que estamos a fazer o melhor que podemos. Não diga que não estamos. Isto porque eu, numa das copies, eu falei, claro, os meus problemas de açúcar no sangue e de peso não eram os melhores.
como isso dá a entender que o Avatar se estivesse culpando a si mesmo. Ok? E não é verdade. Culpamos sempre algo que está fora do nosso controle. Ou seja, eu ao escrever isto, o Avatar, o público para quem eu estava escrevendo, não se ia identificar. Porque isto aqui dá a entender que eles sabem e têm a noção que, cara, eles estão com esse problema por culpa deles. E como eu falei, as pessoas não estão dispostas a admitir isso. Portanto, claro, os meus problemas de açúcar no sangue e de peso não eram os melhores. Eu apaguei e alterei por outra coisa. Ok? Porque isto não ia... Quem estava lendo não se ia identificar. Depois, não se trata do potencial cliente se imaginar a chegar a casa num Ferrari. É tudo sobre o potencial cliente ver a cara de choque do tipo que vive ao seu lado quando ele chega com o seu novo carro desportivo. Okay? Ou seja, o ego tem muito a ver com a forma como nós somos percebidos pelos outros. Ou seja, cara, ter um Ferrari numa ilha deserta não vale nada. Agora, ter um Ferrari e chegar à festa da família com um Ferrari novo tem muito peso. Entendeu? Porque tem tudo a ver. Nós precisamos das outras pessoas para ver aquilo que nós temos e que elas não têm para realmente ter o seu valor. Entendeu? Então considere isso. Ou seja, quando de renda extra falar que o cara vai comprar um Ferrari, cara, refira também e vai ver a cara de choque do seu vizinho ao ver você entrar na sua garagem com o seu Ferrari novo, tá? Depois, há uma arte em ser contraditório. Não diga diretamente às pessoas que elas estão erradas. Pergunte sempre a si mesmo até que ponto é que estas pessoas têm o quão forte estas pessoas, o quão forte é esta crença na mente destas pessoas. Ok? Cara, é que eu fico aqui tentando ler isto e depois às vezes tenho aqui problemas porque foi traduzido e tal e pronto, never mind. Então, o quão forte é esta crença na mente das pessoas? Pode ser contraditório, mas não pode ser tão contraditório se a crença dessa pessoa for muito forte. Ninguém quer estar errado. E se você disser que essa pessoa está errada, ela vai começar a defender as suas crenças ainda mais. Porque não quer estar errado. Mas isso depende da força desta crença. Se as crenças forem fortes, primeiro é preciso enfraquecer essa crença através de lógica, argumentos lógicos. E só depois de enfraquecer essa crença é que pode apresentar uma realidade alternativa. Um exemplo perfeito para isto é a religião. É uma crença muito forte porque você cresce com isso na sua cabeça. Cara, você não vai chegar a um muçulmano e falar Allah não existe. Claro que ele vai começar a defender muito que o seu Deus realmente existe e é melhor que o seu Deus. Entendeu? Ou seja, isto basicamente é para ter cuidado quando você tenta ser contraditório. Porque é eficaz, mas tem que ter cuidado. Se for uma crença fraca, pode ser contraditório e vai chamar a atenção. Se for uma crença muito forte, vai causar o efeito contrário. E a pessoa vai defender as suas crenças, porque elas não querem estar erradas. Ok? Por exemplo, sei lá, é muito mais fácil chegar e falar que as saladas não fazem emagrecer. Vai chamar a atenção, porque também não é uma crença que as pessoas têm muito forte, entendeu? Ou seja, aí faz sentido de ser contraditório. Agora dizer Allah não existe, um muçulmano vai ter um resultado completamente diferente, entendeu onde eu quero chegar? Então pergunte-se sempre a si mesmo, o quão forte é esta crença que eu estou a referir? Depois, há limites para os murros na cara que pode dar ao seu leitor. Isto é porque eu, depois de agitar a dor durante um bom bocado na copy, eu continuei a tentar agitar ainda mais a dor, continuar a torcer ainda mais a faca, fazer aquela pessoa sentir-se ainda pior, está ligado? Devido à sua dor. E, cara, o que me disseram é que depois de agitar a dor durante um bocado, você tem de começar a dar esperança à pessoa.
Não pode só ficar ali, toma cabrão, toma. Não, tem de depois começar a dar esperança. Isto surgiu porque eu estava a tentar fazer com que o leitor tivesse medo e se preocupasse com a sua saúde numa oferta de perda de peso, onde o principal problema é social e estético. Eles não pensam realmente na sua saúde, por isso não misturam as coisas. Ou seja, eu primeiro comecei por aumentar a dor na parte social e estética e depois tentei continuar a aumentar ainda mais a dor referindo a saúde e essas coisas todas. E, cara, o que ele me falou foi, cara, já está bom, já tocou na parte principal, agora é a altura de começar a dar esperança. Não queira levar a pessoa mesmo até ao lugar mais curto de todos, ok? Agita um bocado a dor e depois começa a dar esperança. Claro que depois, como referimos anteriormente, na copy, o seu objetivo principal vai ser o social e estético, mas depois também tem que brevemente referir a parte da saúde, para ela conseguir justificar. É mais socialmente aceite comprar um produto graças à saúde do que à estética. Depois, pergunta a si mesmo se o leitor está pronto para acreditar nas suas afirmações. Pense se vai demasiado contra o senso comum e o conhecimento. Se for, não deve começar a argumentar com eles, porque não vão acreditar em si. Em vez disso, seja mais intuitivo e construa o seu argumento a partir de algo que o leitor considere verdadeiro. Eu uso isto, por exemplo, na parte dos mecanismos. Eu, quando quero apresentar um mecanismo único, eu tento sempre começar de forma mais intuitiva, a partir de um ponto que essa pessoa já considera ser verdade e depois então apresentar a novidade, uma coisa que eles ainda não conhecem. Ou em vez de apresentar uma coisa completamente distinta, que eles não fazem ideia do que é e até podem ficar tipo, porra, que porra é essa que esse cara está falando? Então, cara, um exemplo, por exemplo, para emagrecimento. Uma forma de começar de forma mais intuitiva e partindo do senso comum é falar que, sim, realmente, os seus problemas de ganho de peso estão relacionados com o seu metabolismo. Mas o que você não sabe é que o seu metabolismo, yada, e aqui apresenta a novidade. Ou seja, acaba por não subir muito o ceticismo e a desconfiança da pessoa por estar partindo de uma coisa que ela já considera verdade de certa forma e depois então é que vai apresentar a novidade, a coisa nova, sendo que foi intuitivo antes. Portanto, a pessoa não levantou as suas barreiras o seu ceticismo, ok? Agora, dicas antes de começar. Cara, ainda falta aqui um bom bocado, eu pensava que isto ia ser mais rápido, ainda vamos a metade e já passaram 42 minutos. Então eu não sei se devo ficar por aqui ou se devo continuar mais um bocado. Esta parte agora é bastante grande. Vou escrever melhor. Ok. Vamos mais um bocadinho, vá. Antes de começar, também leio sempre isto antes de começar a escrever, ok? Evite ativar os déjà vus. Aqui passei a swipe, ou modelei. Vamos ver. Modelei demasiado uma oferta que já esteve, que já rodou no mercado, por exemplo. Se a resposta for sim, então você tem de mudar alguma coisa. E de seguida deve olhar para as partes importantes, o título ali da história, o mecanismo, etc., que são as partes mais pesadas, e você quer alterar o suficiente para não despertar o sentimento de déjà vu, de eu já vi isto antes, no seu avatar, no seu consumidor, entendeu? Portanto, basicamente é saber o que está no mercado, e se você for modelar o que é que seja, mudar as coisas suficientemente para que as pessoas não olhem para aquilo e pensem, cara, eu acho que já vi isto em algum lado. Por exemplo, essas ofertas que andavam aí de renda com vídeos, Netflix e não sei o quê, que era tudo um scam do caraças, mas, cara, isso apareceram N de ofertas, cara, e tu abria uma página e tu, porra, mais uma, já vi isto antes, entendeu? Isso está a ativar o sentimento de déjà vu. E todas as ofertas que eu vejo agora que é ganho dinheiro assistindo vídeos, mesmo que seja um mecanismo diferente, cara, só o facto de falar disso já vai despertar este déjà vu em mim, porque eu já vi N de ofertas relacionadas com isso, entendeu? Então o objetivo é não despertar este déjà vu na cabeça das pessoas para que elas tenham interesse e assistem realmente à sua oferta, à sua VSL. Evite os camaleões. Um camaleão é uma coisa que possa parecer que está correta, mas que na verdade não está disfarçado. Que é basicamente você não contar a história errada, pensando que é correta, não apresentar uma big idea errada pensando que é correta, ok? Mais exemplos. Uma história que não vai ter impacto no mercado,
tentar puxar as emoções erradas, deixar inúmeras rampas de saída na sua copy. Eu já posso falar o que é. Não encontrar o comprador no sítio certo, mentalmente. O exemplo aqui, neste caso, lembre-se, para esta copy em específico, ok? Este público é um público investidor. E o que é que acontece? Este cara que escreveu esta copy, cara, ele estava vendendo para um público investidor. E ele tentou vender, primeiramente, a ideia de independência e de liberdade. Que pode parecer a coisa correta, pode parecer aquilo que eles querem. Mas, na verdade, a razão pela qual eles estavam naquela página é porque amavam dinheiro e querem mais dinheiro. Entendeu? Ou seja, o camaleão é uma coisa que induz a erro. O camaleão, neste caso, foi ele escrever para vendendo a independência e a liberdade, sendo que, na verdade, aquele público queria era coisas relacionadas com o dinheiro. Entendeu? Então, muitas das vezes você pode pensar que está a atingir a emoção certa, mas é um camaleão. Se calhar a emoção certa é outra. Às vezes você pode estar a contar uma história e achar que é a história certa, mas não. Pode ser outra. Ok? Agora esta aqui também já é um bocado mais avançada, que é cuidado com as técnicas usadas. Exemplo, um vocabulário que eu usei, uma palavra, já não lembro qual é que era, é considerado um amplificador de curiosidade. Mas, naquele preciso momento, não havia nenhuma curiosidade para amplificar. Por isso, em vez de amplificar, apenas abranda o texto, o momentum do texto, deixa as pessoas mais... Portanto, basicamente, a galera fica toda... faz um curso de copy, faz 2 cursos de copy e aprende estes gatilhos mentais todos e essa porra toda e power words e o que é que seja. Depois tentam aplicar essas técnicas onde não é suposto aplicar. Então, basicamente, não use técnicas específicas e gatilhos mentais só porque acha que deve. Porque, na verdade, eles podem ter o efeito contrário. Entendeu? É ter essa noção. É usar apenas no momento certo, senão pode ter o efeito contrário. Atingir o FOMO. Ou seja, cara, o FOMO a maior parte das pessoas já sabem o que é. Fear of Missing Out. Que é o medo de ficar de fora. Portanto, a maioria das pessoas está à procura de um lugar para parar de ler. Isto é o chamado rampas de saída que eu disse que ia referir. A maioria das pessoas está à procura de um lugar, de um sítio para parar de ler ou assistir a sua VSL, ok? Então, sempre que você acaba uma linha, você tem que adicionar uma cláusula à linha anterior que indique o que vão saber de seguida. O segredo é você dividir as linhas e os parágrafos e terminar as frases todas de uma forma que deixe ao seu leitor com uma sensação de vazio se não ler mais. Ou seja, deixar pensamentos incompletos, cliffhangers, notas altas, etc, etc. Ou seja, por exemplo, escreve uma coisa qualquer, mas, em vez de continuar na mesma linha, 3 pontos e passa a ideia para baixo. Ou seja, a pessoa que está à procura de um sítio para parar de ler, saber que já viu o suficiente e tem que continuar com a vida dela, se você completar, se calhar, esse pensamento nessa linha, a pessoa, ok, está feito, já sei, e desliga tudo. Mas, se estiver constantemente a deixar a bola rolar, sempre a investir na curiosidade, não acabando as frases, não acabando os pensamentos, a pessoa está sempre constantemente, pensa, cara, se eu fechar agora, eu tenho a sensação que vou perder alguma coisa, ok? Que ainda não tenho tudo aquilo que precisa de saber. Ou seja, isso é extremamente importante. E daí é seu amigo. Portanto, corta absolutamente tudo o que não esteja diretamente relacionado com o leitor. Sempre que você lê uma frase qualquer da sua copy, pergunte-se, e daí? Ou seja, meta-se no lugar do seu leitor, leia linha a linha a sua copy e a cada linha pergunta, e então? E daí? E cara, e se não conseguir justificar a razão daquela frase estar ali, você vai apagar. Portanto, todas as palavras, não apenas as frases, mas mesmo as palavras, têm de ter uma razão para estar ali. O leitor não quer saber também de si, nem da sua história. Portanto, solta o frango, cara, e fique só... Começa a cortar tudo, tá? Corte tudo que não fizer sentido. Palavras, frases, tudo e mais alguma coisa, entendeu? A sobrancelha é a última coisa a ser lida. A sobrancelha basicamente fica em cima, é o highbrow, fica em cima da headline, ok? É bom para chamar públicos. Então, neste caso, o Chris Wright, o que ele me falou foi que a sua teoria é que as pessoas leem primeiro o título, a headline, depois a sub-headline e depois então a sobrancelha. Tenha isso em mente e use-a como uma forma final de adicionar credibilidade ou chamar a atenção do seu mercado, caso eles estejam para sair. Por exemplo, leem a headline, leem a sub-headline, se não lhes interessar podem sair, mas eles vão ler depois então o highbrow que fica em cima e se vocês
conseguir adicionar credibilidade ou chamar o público, talvez eles fiquem na página, ok? Portanto, apesar da sobrancelha estar em cima da headline, normalmente é a última coisa a ser lida depois da headline. Antes e depois, acima da dobra, o setor da beleza requer muitos testemunhos visuais, então os testemunhos visuais acima da dobra, ou seja, se eles forem lá para baixo, estar em cima, é o above the fold, esta parte toda que aparece aqui. É bom deixar alguns testemunhos visuais logo na parte de cima do texto, ou da VSL ou da TSL, ok? Do texto. Encontre sempre a sua linguagem específica, é muito importante. E depois destaque no documento de pesquisa. Utiliza a estratégia de destaque do Creed, utiliza esta estratégia principalmente para a versão deles do inferno e do céu. O objetivo da história é ter ressonância junto do público, por isso é que isto é crucial. Basicamente, cara, é encontrar as palavras específicas usadas por aquele mercado durante a sua pesquisa, ok? E sublinhá-las, por exemplo, no seu documento de pesquisa amarelo, que é para saber que é o vocabulário que essas pessoas usam para você usar na sua copy, para as pessoas se identificarem, ok? E depois, também, o que o Chris faz muito é descrever a versão de céu e a versão de inferno, ok? No seu documento de pesquisa, para depois saber o que é que as pessoas querem e não querem. Pronto, basicamente. Depois ele também sublinha a azul e a vermelho. Ou seja, o método de pesquisa dele é isso. Faz a pesquisa e depois sublinha a amarelo as palavras que o público usa, a azul as coisas que eles querem e a vermelho as coisas que não querem, basicamente. Lance uma rede alargada. Menciona a maioria dos problemas principais. Não se concentra apenas num deles, que é o chamado pigeonholing, que é buraco do pombo. Então o seu objetivo é não fazer o buraco do pombo na sua copy. Portanto, eu quando faço uma VSL, se realmente quero ter escala, eu tento atingir o máximo de públicos diferentes com aquela oferta, ok? Então, é isso que eu quero transmitir aqui, é você tenta lançar uma rede alargada, desde que faça sentido, e menciona a maioria desses problemas para atingir o máximo de públicos possíveis, ok? Para não limitar o potencial de escala. Por exemplo, a oferta de relacionamentos feminino. Cara, eu não vou fazer uma oferta para as mulheres que estão casadas e que o relacionamento não está na sua melhor fase. Não vou fazer uma VSL para as solteiras, não vou fazer uma VSL para as que estão namorando, entendeu? Eu faço uma VSL que atinge os públicos todos. E eu, durante a VSL, atinjo então as mulheres que estão solteiras e querem arranjar alguém, atinjo as que estão saindo com alguém, mas que o homem não se quer comprometer, as que estão casadas, mas o homem está perdendo o interesse ou é bastante distante. Ou seja, tem vários públicos diferentes, mas eu atingo esses públicos todos, arranjo forma de atingir esses públicos todos dentro da mesma VSL, porque assim eu não limito, não estou fazendo um buraco do pombo, não estou limitando o potencial de escala da minha VSL, ok? Porque atinge quase todas as mulheres, entendeu? Vá sempre um nível mais profundo, leia realmente cada palavra da sua investigação, ou seja, da sua pesquisa, quando está fazendo a pesquisa do consumidor, e compreenda realmente a verdadeira motivação subjacente, o verdadeiro benefício emocional, o que as pessoas estão tentando comunicar. Ou seja, não é simplesmente ler os comentários do YouTube e botar na sua pesquisa. É ler os comentários e realmente olhar para o comentário e tentar extrair o sentimento, a sensação por trás daquilo que a pessoa está falando. Nós falámos disto logo no início, lembra? Ou seja, leia, mas não leia apenas com olhos de ver. Não olhe apenas. Cara, leia e tente extrair o sentimento daí, ok? A sensação que a pessoa está a tentar transmitir. A sobrancelha é ótima para chamar a atenção do mercado, já falámos disso, mas basicamente eu estava na dúvida se devia escrever para os diabéticos ou para os pré-diabéticos. E os diabéticos são a melhor escolha, uma vez que o problema é real e... Cara, não sei porque é que ele traduziu isto. Uma vez que o problema é real e sofrem com isso ativamente. No entanto, ok, isto é um bom exemplo, eu posso alargar o mercado chamando a atenção dos pré-diabéticos também na sobrancelha. Ou seja, o foco principal vai ser os diabéticos, mas eu não vou limitar a VSL escrevendo só para os diabéticos. Eu vou escrever para os diabéticos, mas vou também chamar os pré-diabéticos. E, no caso, a sobrancelha, que é aquilo que vem antes da headline, é um bom sítio para fazer isso, para chamar o público, ok? Chamar também os pré-diabéticos lá. De modo a não, lá está, fazer um buraco de pombo e limitar o potencial de escala da VSL. Portanto, o objetivo é sempre levá-los da dor à esperança, ok? Esse é o objetivo de todas as promoções. Com promoções eu falo de ofertas, VSLs. Então, o objetivo é sempre emocionar o seu espectador. Agora, depois da sua pesquisa, pense e descubra qual é a emoção que mais afetará aquele consumidor, qual é a emoção principal do mercado. Vergonha, falta de esperança, raiva,
medo, o que é que seja. Então, o seu objetivo vai sempre ser levá-los da dor à esperança. Vender essa transformação. Isto é básico. O enquadramento do produto é muito importante. Ou seja, dê sempre uma volta ao produto para o tornar na sua própria versão diferente do que está no mercado. Por exemplo, criar um método à volta do produto, ou um protocolo, ou um desafio. Ok? Encontre uma forma de o tornar mais fácil, mais rápido ou mais agradável, mas com a mesma solução. Okay? Isto tem a ver com o enquadramento dado ao produto, que é andar a brincar um bocadinho e ver de que forma é que o pode fazer o tornar mais atrativo. Pode utilizar-se a si próprio como especialista. Alguns exemplos são o Jesse Canone, Joe Barton, algo poderoso num especialista que se fez a si próprio e que teve de encontrar a solução, a viagem de um herói. Okay? Caso às vezes queira começar num mercado qualquer e não tenha, se calhar, formação para isso, cara, não precisa de ir arranjar alguém com formação, conta a sua história e pode ser você mesmo o especialista, ok? Estava com esse problema, foi atrás, arranjou a solução e agora quer mudar a vida de mais pessoas. Anúncios com imagens têm mais impacto do que os sem imagens, ou seja, isto na verdade o que interessa aqui é o tipo de imagens a que as pessoas respondem bem. Crianças, bebés, mães, grupos de adultos, animais, cenas desportivas, celebridades e comida. Se estiver à procura às vezes umas imagens, procure dentro destas 7 coisas que não tem como errar. Depois, enquanto estiver escrevendo, mantenha a conversa com o seu potencial cliente, com o seu avatar. Portanto, à medida que vai escrevendo, vá falando de coisas como concorda, ou sente o mesmo, etc. Que é para a pessoa sentir que realmente você está falando diretamente para ela. Outra coisa crucial, repita a sua promessa principal tantas vezes quanto possível. Que é para as pessoas não se esquecerem, porque você fala tanta coisa durante uma VSL, que às vezes as pessoas podem se esquecer porque é que estão ali assistindo aquilo. Então vá repetindo a sua promessa principal ao longo do texto, para a pessoa não se esquecer. Para a pessoa, pois é por isso que eu estou aqui. Utilize a regra das 3 provas sempre que fizer uma promessa. Ou seja, faz uma promessa e tem que justificar, isso é básico. Mas isto aqui é uma boa... Eu ouvi isto aqui primeiro de quem? Gary Benchibenga, talvez. Não sei, mas pronto, um cara aí foda do mercado americano. Tente justificar com 3 provas. Coloque a sua prova mais forte no topo e a seguinte deve ter metade do comprimento da primeira e a terceira metade do comprimento da segunda. E varie também o tipo de prova, ou seja, a primeira pode falar, por exemplo, se for um suplemento que é um produto criado em infraestruturas com a máxima qualidade. A segunda prova pode ser que o produto é nutricionalmente superior. A terceira, um testemunho pessoal, ok? Ou seja, faz uma claim qualquer, uma promessa qualquer e depois justifica com 3 tipos de provas diferentes em baixo, cada uma com metade do tamanho da anterior. Depois, uma coisa boa é o Reason Why Marketing, que é o porquê, a razão de ser para cada afirmação que fizer. Portanto, explique tudo e dê uma razão válida para tudo o que você diz. Por exemplo, falar só 50% de desconto ou dizer 50% de desconto em todos os produtos devido ao incêndio que tivemos a semana passada. O que é que tem mais impacto? É o reason why, o porquê, aquela, ok, então é por isso que estou em desconto. Entendeu? Por exemplo, está na fila do supermercado e está com pressa porque o seu bebê está sozinho no carro. Pronto, não é o melhor exemplo, mas ok. Você tem 5 pessoas à sua frente, se você chegar lá e dizer posso passar que estou com pressa? É uma coisa. Agora, se você disser posso passar que estou com pressa que eu tenho ali uma criança no carro, você está justificando o porquê e as pessoas é mais fácil de ok, aceitarem. Então, considere isso. Dê sempre uma razão para as afirmações que fizer. Isto aqui fui eu que cunhei da Credibility Triple Threat, que traduzido fica a pilha tripla da credibilidade. Não soa tão bem, mas o que é que se há de fazer? Portanto, a credibilidade pode ser acumulada de várias formas durante a sua VSL, durante a sua copy. E basicamente, esta porra aqui está bem confusa, cara. A mim faz sentido, mas depois lendo de fora para as pessoas, talvez não, porque isso nunca foi suposto ser partilhado com as outras pessoas, ok? Mas basicamente, o que é a credibilidade, Credibility Triple Threat? Eu na minha copy, eu tento sempre injetar a credibilidade em 3 pontos cruciais. Número 1, no spokesperson, ok? Na pessoa que está contando a história, seja um médico, seja uma pessoa que foi atrás da solução, seja o que for, adicionar credibilidade a essa pessoa.
Outra, muita credibilidade também no mecanismo, no seu mecanismo, ok? O mecanismo apresentado. E outra, credibilidade no seu produto, que realmente funciona. Então, 3 coisas que tenta sempre adicionar credibilidade na pessoa contando a história, no mecanismo e no produto. E agora, como escrever melhor? Esta aqui é bastante interessante. Mas, cara, olha, fez agora aqui 1 hora. Vamos ficar por aqui, ok? Depois podemos continuar. Se tiverem interesse, se estiverem gostando, cara, partilhem isso aí no Instagram para chegar a mais pessoas, este conteúdo gratuito. E, cara, digam se gostaram, se não gostaram, porque, cara, é a primeira vez que eu estou assim gravando uma aula direto do topo da cabeça, está ligado? Ainda por cima com o TDAH que eu tenho, cara, ficar aqui 1 hora falando só para um computador, eu parece que estou falando sozinho, cara, eu perco-me aqui no raciocínio. Mas vai ficando melhor à medida que o tempo vai passando. Aliás, tive uma ideia. Eu até posso assim imprimir a cara de alguém, tá? Assim tipo da Megan Fox ou qualquer coisa, e botar aqui, tá ligado? Bota aqui assim no ecrã, a cara assim de uma supermodelo, cara, e fico falando direto para ela, cara. Boa, acho que vou pensar, acho que vou fazer isso. Bem, de qualquer das formas, cara, digam o que é que acharam, feedback, se ajuda, se não ajuda, tirem notas, ok? E depois, se quiserem continuar, podemos continuar a partir daqui. Que é a parte de escrever melhor, depois também vem partes como leads, que é sacadas de psicologia para escrever leads, para a parte da história, como contar uma boa narrativa, uma boa história que as pessoas realmente querem ouvir, mecanismo, no close, na parte do pitch, ok? Tenho vários capítulos. Como eu falei, são 40 e tal páginas e ainda só vamos na 10, na 10ª. Portanto, cara, obrigado e boa sorte e bora aí escrever ofertas foda e bora escalar isso e bora todos fazer muita grana. Adiós.